Olá, pessoal! Hoje nós vamos corrigir os exercícios do capítulo 22, que tem o tema: que hábitos saudáveis são importantes para o desenvolvimento do corpo? Então, vamos para os exercícios da atividade número 1. Qual é a forma de armazenamento dos carboidratos e seu local de estoque em tecidos animais e vegetais, respectivamente? Então, o carboidrato de reserva dos animais é o glicogênio e nos vegetais é o amido. Nos animais, aonde que fica armazenado o glicogênio? No fígado e nas células musculares, nos músculos. E nos vegetais, o amido fica armazenado na raiz, no caule, em vários lugares, tá? Nas sementes, nos frutos, ok? Então, anotem aí a resposta na apostila de vocês. Questão 2. Em qual tipo de lipídio são classificados os óleos e as gorduras? Cite a função desses lipídios para um ser vivo. Então, os lipídios, os óleos e as gorduras são glicerídeos. Cuidado para não confundir, com glicídio, que aí no caso glicídio é açúcar, glicerídeo é óleo e gordura. A sua principal função é a geração de energia para os seres vivos. Então, qualquer coisa que você faça, andar, correr, pensar, escrever, estudar, falar, você precisa de energia. E é aí que vai ser retirado a energia para você fazer essas funções. Super desafio. Embora as células do corpo usem energia continuamente, a maioria dos animais não come com frequência. Portanto, eles devem armazenar moléculas energéticas que possam ser consumidas de acordo com as suas necessidades. O gráfico abaixo mostra, em uma situação de jejum completo, a utilização pelo organismo humano de proteínas, lipídios e carboidratos. Identifique as curvas que representam a utilização de cada um desses tipos de alimentos e justifique a sua resposta. Então, aqui, tem essa curva aqui pequenininha com a letra A, que vai estar representando quem? Essa pequenininha aqui vai ser o carboidrato, que o carboidrato numa situação de jejum completo, ele é o primeiro a ser utilizado, para suprir ali as necessidades energéticas do corpo. Depois do carboidrato, vem aqui essa curva com a letra B, que são as gorduras, e depois aqui com a letra C, as proteínas. Então, o corpo vai utilizar nessa ordem: primeiro os carboidratos, depois os lipídios, as gorduras, e por último as proteínas. Aí a justificativa está aqui nesse outro slide. Então, a curva A apresenta o consumo de carboidratos, porque as reservas desse tipo de alimento são consumidas em curto espaço de tempo, em jejum absoluto. A curva B representa os lipídios, que fornecem mais alto conteúdo de energia por grama, são armazenados e consumidos em maior quantidade pelo organismo. E a curva C representa as proteínas, consumidas mais lentamente que os lipídios, já que a sua utilização como fonte de energia não é preferida pelo organismo. O organismo sempre vai preferir primeiro o carboidrato. Na falta do carboidrato, em segundo lugar, gordura. Na falta da gordura, por último, as proteínas, tá? Sempre vai ser nessa ordem aí. Agora, as atividades finais. Qual é a medida utilizada para medir a quantidade de energia em um alimento? Se vocês estão lembrados das nossas primeiras aulas, lá no início do ano, a gente até falou sobre esse assunto, Que é a unidade de caloria, é o cal, a caloria, ou a quilocaloria, que é o kcal, como se escreve a abreviação. Tá? Então, caloria e quilocaloria, ok? 4. Qual é o nome do processo pelo qual a célula humana consegue utilizar a energia contida nos nutrientes? Cite exemplos de ações onde utilizamos essa energia. Então, processo de respiração, celular do tipo aeróbia, que tem ali a presença do oxigênio.
O nosso corpo ele é capaz de utilizar a energia dos alimentos na execução dos exercícios musculares ou na produção de calor para aquecer o corpo, tá? Então essas são as ações onde a gente utiliza a energia. Durante uma aula sobre a função dos nutrientes no corpo humano, um aluno afirmou que açúcar é energia. O termo açúcar é um nome genérico que damos a qual tipo de nutriente? Aos carboidratos, né? Então, qualquer carboidrato é como se fosse, né? Assim, uma maneira simples de falar é o açúcar, ok? Então, são os carboidratos. Explique o que ele quis dizer com essa afirmação. Ele estava falando então, né, que os carboidratos é a fonte primária de energia para o corpo humano. A gente já até falou isso naquele super desafio, né? Então os carboidratos é o que o corpo vai usar logo de primeira, né, para fazer ali a geração de energia. Na falta do carboidrato, em segundo lugar, os lipídios, depois as proteínas. Mas os carboidratos sempre vai ser a preferência. Por quê? Porque ele é mais energético do que todos os outros. 6. Faça uma lista em seu caderno, classificando os alimentos a seguir como sendo ricos em glicídios, lipídios ou proteínas. Aí tem um quadrinho com vários, né, alimentos, aí ele pede para a gente separar. Então os glicídios aí, ou carboidratos, vai ser a batata, mel, banana e pudim. Os lipídios, né, a manteiga, azeite e gema de ovo. E as proteínas, a clara de ovo e o peito de frango, tá? Então ele colocou aqui tudo misturado e pediu para separar, então tá separadinho aqui embaixo, né? Só anotar aí também. 7. Durante a aula, um professor apresentou uma pesquisa que mostrava o consumo de sódio pelos adolescentes brasileiros é superior ao determinado pela Organização Mundial da Saúde. Qual doença está associada ao hábito de consumir excessivamente o sódio? Então, toda comida que tem um alto índice de sódio, né, ou seja, bastante sal, pode fazer com que a pessoa tenha problemas de hipertensão arterial. Então, quem já tem esse histórico familiar, então, pior ainda, né? Então, vai ser o aumento da pressão arterial, ou também conhecida como hipertensão. Porque a mistura entre arroz e feijão é essencial para a nossa alimentação? Bom, arroz e feijão são 2 carboidratos. Então, essa mistura é importante para que a gente possa ter todos os aminoácidos essenciais para a nossa dieta, né? E esses encontram-se no arroz e no feijão. Então, esse casamento aí de arroz com feijão é importante, né? E é muito interessante porque um completa o outro em relação aos carboidratos, né, presentes ali e aminoácidos essenciais. Quais são os nutrientes que, se estiverem em falta no organismo, pode provocar as doenças a seguir? Beriberi, cegueira noturna, raquitismo, escobuto, bócio e anemia ferropriva. Então vamos lá. Beriberi vai ser a falta de qual vitamina? A vitamina B1. A cegueira noturna, vitamina A. O raquitismo, a vitamina D. O escorbuto, a vitamina C. O bócio já é a falta de um sal mineral, que é o iodo. E a anemia ferropriva, também outro, né, sal mineral, que é o ferro. Uma pessoa, para emagrecer, resolveu diminuir a ingestão de alimentos ricos em carboidratos. Quais alimentos são ricos dessa macromolécula? Aí os principais carboidratos que a gente consome no nosso dia a dia, né? Arroz, batata, massas em geral, né? Macarrão, lasanha, essas coisas assim. Doces e algumas frutas, porque tem algumas frutas que têm bastante açúcar, né? Então, elas também possuem bastante carboidrato, por exemplo. Ao consultar um nutricionista, ele disse que, além dos glicídios, há outro nutriente que contém muitas calorias e que era preciso diminuí-lo na dieta. Que nutriente era esse? Cite 2 funções dele para o organismo.
Então tá falando aí do segundo, né, que vai gerar mais energia para o corpo, que são os lipídios. A função tem várias funções. Isolante térmico, né? Já viu aqueles animais que vivem em ambientes frios, né, geleiras, que tem ali uma camada bem espessa, bem grossa de gordura embaixo da pele para isolar o frio. Então eles não morrem congelados por causa disso, né? Exemplo ali, né? Algumas baleias que tem bastante gordura, tem também o urso polar. Então esses animais, eles comem bastante para que possam ter bastante gordura debaixo da pele para aguentar o frio. Também, como já falei, é reserva de energia secundária. Ela reduz impactos mecânicos, né? Então, se você bate no local onde tem bastante acúmulo de gordura, né, o impacto ali nos órgãos internos é menor do que quem não tem gordura nenhuma. Formação também da membrana plasmática. Então, a membrana plasmática das nossas células, ela é composta por lipídio, né? Então, é fosfolipídio, é uma bicamada de fosfolipídio. Então, ali tem bastante gordura na membrana plasmática das células. E composição de hormônios sexuais também, né? Então, os lipídios têm várias funções. Se a criança nunca tomar sol, o organismo dela pode manifestar a falta de certa vitamina. Que vitamina é essa, né? E por que ela é importante? Bom, a vitamina que está associada com o sol é a vitamina D. O corpo sintetiza essa vitamina porque é estimulado pelos raios ultravioletas, né, que vem ali do sol. E por que ela é importante? Porque ela é responsável por aumentar a absorção de cálcio, né, no nosso intestino, e também a fixação desse cálcio nos nossos ossos e nos nossos dentes. Então ela é importante para fortalecer o nosso esqueleto, né? E também os dentes. Então é através da vitamina D que a gente consegue fazer isso. E só conseguimos sintetizar ela se ficarmos ali exposto ao sol pelo menos uns 15, 20 minutinhos por dia, né? Já é o suficiente aí. Principalmente para as pessoas já de idade avançada, que os ossos já vão ficando mais fracos, mais quebradiços, né? Por causa da osteoporose. Aí que precisa mais ainda, né? De vitamina D. Qual é a sua relação com o sol, né? Já falamos, né? A vitamina D ela é ativada na pele pelos raios ultravioleta, né? Da luz solar. Recomenda-se aos vestibulandos que antes do exame prefiram alimentos ricos em carboidratos em vez de gorduras, pois estas são digeridas mais lentamente. Além da função energética, os carboidratos exercem também funções estruturais, participando, por exemplo, dos sistemas de sustentação do corpo de animais e vegetais. Letra A. Cite duas estruturas, uma no corpo de um animal e outra no corpo de um vegetal, respectivamente, em que se verifica a função estrutural dos carboidratos. Então, uma no corpo do animal que promove estrutura. É a estrutura dos artrópodes, né, dos insetos, que é o exoesqueleto feito de quitina, que é um carboidrato. E no caso das plantas, qual é a estrutura que nós vamos ter ali nas células, né, das plantas? É a parede celular feita de celulose, que também é um carboidrato. Ok? Então é o exoesqueleto e a parede celular. No intestino, as gotas de gordura são processadas pela bile. Explique de que forma o colesterol se relaciona, mesmo que indiretamente, com o processamento de gorduras no intestino. Então, o colesterol ele vai auxiliar na formação da bile, composto que ajuda na digestão das gorduras, né? Então a bile fica ali dentro da vesícula biliar, próxima ao fígado, e é responsável por degradar, emulsificar as gorduras. É como se fosse, fazendo uma analogia, com o detergente na hora da gente lavar a louça. Se você pegar um prato todo engordurado ali de comida e você só passar água, ele não vai limpar, né? A gordura vai continuar. O que você precisa fazer para tirar a gordura do prato? Passar o detergente, né? Aí sim o prato vai ficar limpinho.
Essa bile é a mesma coisa, ela vai tirar, né, o excesso de gordura do nosso organismo. Então é ela que é responsável por fazer isso. Aí aquelas pessoas, por exemplo, que por algum motivo criou, né, pedras na vesícula biliar e ter que retirar a vesícula fora, elas não vão poder consumir mais gordura como elas consumiam antes. Então tem que fazer uma dieta restrita em gordura, porque senão ela vai passar mal. Não tem mais ali, né, a vesícula biliar produzindo bile para poder degradar a gordura, né? Então isso também pode acontecer. Uma pessoa adulta com atividades normais em geral precisa ingerir uma quantidade igual a 0,8 grama de proteína por quilograma de peso. Por que essa quantidade aumenta em crianças? Porque as proteínas são o quê? Elementos construtores. E as crianças estão crescendo, estão em fase de crescimento, então elas precisam construir muitas coisas no seu corpo, né? Por isso é necessária, né, a utilização de mais proteínas devido, né, ao seu uso maior, porque elas estão construindo muitas coisas ali. Está crescendo, então está crescendo músculo, osso e assim por diante. Então precisa de bastante proteína nesse processo. Os lipídios têm papel importante na estocagem de energia, estrutura das membranas celulares, controle hormonal, entre outros. São exemplos de lipídios, os fosfolipídios, os esteroides e os carotenoides. O colesterol faz parte de que grupo de lipídios? Destaque uma importância desse nutriente para o nosso organismo. Então, o colesterol ele faz parte dos esteroides. Então, a formação da bile aí, né, é uma sugestão, mas você pode colocar de acordo com o que você pesquisou. A formação da bile, formação da vitamina D, participação no metabolismo de vitaminas lipossolúveis, formação da membrana plasmática ou atuação como um precursor de certos hormônios, como a progesterona e a testosterona. Então, basta colocar umzinho desses aí. Eu coloquei vários, por isso que eu coloquei sugestão de resposta, porque pode ser qualquer um desses, tá? Ele tá pedindo só uma importância. Eu coloquei vários, aí você escolhe qual que você gostou aí para completar a sua resposta, ok? A quais das funções citadas no texto da questão os esteroides estão relacionados? Cite um esteroide importante que represente a função escolhida. Então ali, né, as funções são controle hormonal e fazer a participação da construção da membrana celular. Aí no caso do controle hormonal, nós temos aí a testosterona, o estrogênio e a progesterona, que são todos hormônios sexuais. E no caso da membrana celular, nós temos aí o colesterol. Só que o colesterol só está presente na membrana celular de células animais. De células vegetais não tem colesterol na membrana. Cite um local de estocagem de lipídios em animais e um em vegetais. Então, animais é o famoso tecido adiposo, né? Que é aquele que fica ali, né? Principalmente ao redor da barriga, formando ali a famosa jiboia, né? Ou pochete. Então, ali o tecido adiposo, no caso dos animais, e nos vegetais, o local que mais tem lipídios são as sementes. Por isso que muitos óleos, né, vegetais são extraídos principalmente das sementes. Então, óleo de girassol, das sementes, né? Então, são vários vegetais que vão ter extração de óleo, principalmente das sementes. A intolerância à lactose devido à deficiência ou ausência da enzima que digere esse açúcar presente no leite atinge até 70% dos adultos brasileiros. Cite os monossacarídeos resultantes da digestão do leite. Então temos aí dois tipos, né, de carboidratos do tipo monossacarídeo, que são aqueles carboidratos de cadeia pequena, né, que é a glicose e a galactose. Levando em conta que o leite bovino é um alimento rico em muitos nutrientes, cite uma molécula orgânica e uma inorgânica presente no leite, essencial para a nutrição humana. Então, quais são as moléculas orgânicas que nós temos no leite? Proteínas, lipídios, carboidratos. E as inorgânicas?
temos o cálcio, principalmente o cálcio, né? O fósforo, o magnésio. Estima-se que no mundo mais de 1 bilhão de pessoas estão expostas a contrair verminoses transmitidas pelo solo contaminado e que aproximadamente 200 milhões de crianças apresentam deficiência de vitamina A. Dados recentes mostram que verminoses estariam associadas à deficiência dessa vitamina. Alguns estudos mostram que o uso de vermífugos, medicamentos que matam verme, ajuda a acabar com a deficiência vitamínica. Explique a associação existente entre as verminoses e a ocorrência de cegueira noturna, né, que é uma doença que é provocada pela falta da vitamina A, né, que é a cegueira noturna, no caso nessas crianças aí que foram estudadas. Então, os vermes eles fazem com que a criança tenha menor absorção dessa vitamina, a vitamina A. O que leva ao quê? Ao comprometimento do olho, principalmente a retina, tá? Então, a retina fica ressecada, que é a xeroftalmia, e também dificuldade de enxergar, porque afeta realmente a retina. Então, principalmente em lugares que tem pouca iluminação, a criança quase não enxerga, por isso o nome cegueira noturna, né? Noturna por causa da falta de iluminação, não significa que seja à noite que ela não vai enxergar e de dia está enxergando, não é isso, tá? É qualquer ambiente assim com pouca iluminação, para ela aquilo ali é como se já fosse vamos dizer assim, um breu total, né? Totalmente escuro, não consegue enxergar nada. Tudo porque faltou a vitamina A no organismo e afetou a retina. As vitaminas lipossolúveis são absorvidas e transportadas com gordura da dieta. Elas não são facilmente excretadas na urina e podem ser armazenadas no fígado e no tecido adiposo. As vitaminas hidrossolúveis, de maneira geral, não são normalmente armazenadas em quantidades significativas no organismo, o que leva muitas vezes à necessidade de um suprimento diário dessas vitaminas. Um exemplo de vitamina liberada pela urina em razão da sua solubilidade em água é a... Então, qual dessas vitaminas aqui vai ser uma vitamina hidrossolúvel? Então, a vitamina A é lipossolúvel. A D, a E e a K também, tanto que a gente faz até aquele esqueminha para gravar, né? Quais são as vitaminas lipossolúveis? A famosa ADECA, né? A, D, E e K. Então, a única aqui que não é lipossolúvel, ou seja, vai ser hidrossolúvel, é a vitamina C, tá? Então, a resposta aqui é a letra B. A vitamina C, o excesso dela é eliminado na urina. Então, não adianta eu me entupir de vitamina C, porque o meu corpo só vai absorver aproximadamente 1 grama de vitamina C por dia e o restante, né, vai ser tudo eliminado no xixi. E também é ruim ingerir vitamina C demais do que o corpo é capaz de absorver, de suportar, porque isso ainda vai prejudicar o rim, né? Vai sobrecarregar o rim para filtrar isso tudo e expulsar o excesso na urina, tá? Então, o ideal são doses pequenas e diárias. 19. Com relação à falta de vitaminas no organismo e as respectivas doenças carenciais ou vice-versa, é correto afirmar. Então, ele pede para a gente escolher aqui quais que estão corretas e depois fazer a soma, né, dessas que estão corretas. Então, vamos lá. Ocorrendo falta de vitamina K no organismo, instala-se um quadro de dificuldade de coagulação sanguínea? Sim, né? Pode acarretar ali uma hemorragia por causa da falta de vitamina K. Então, essa daqui está certa. A ausência de vitamina B conduz o indivíduo à cegueira noturna? Não, a gente acabou de ver na questão anterior que é qual a carência de vitamina que causa a cegueira noturna? Vitamina A, né? E não vitamina B. Então, essa daqui está errada. A xeroftalmia, que é
provoca secura, né, o ressecamento na camada córnea do globo ocular, o que ocorre por falta de vitamina A? Sim, então a vitamina A provoca a xeroftalmia e a cegueira noturna. O raquitismo causa deformações no esqueleto humano e anomalias na dentição, ocorrendo por conta da falta de vitamina D? Certinho. O escorbuto causa problemas na pele e nas gengivas, além de enfraquecimento geral, instalando-se no organismo por falta de vitamina C? Certinho também. Então a gente tem que somar 1 mais 4 mais 8 mais 16, que dá 29, ok? Qual é a vitamina cuja falta acarreta numa avitaminose, ou seja, falta, né? Que se manifesta com sangramento das gengivas, queda dos dentes e rachaduras na pele. A gente já viu até na questão anterior, né? É a falta de vitamina C. Cite 2 exemplos de alimentos que contenham essas vitaminas. Então, qualquer fruta cítrica que você queira colocar, né, tem vitamina C. Então, aí, laranja, limão, acerola, que mais que a gente pode colocar? Morango, qualquer fruta, né? Principalmente as principais que são as cítricas, mas outras frutas também têm, né, vitamina C. Então, você pode escrever aí como exemplo. E também, né, em vegetais de folha verde escuro, também possui bastante vitamina C. Com relação às vitaminas, marque a alternativa correta. Então, ele quer a correta. A carência de vitamina E leva a um problema chamado cegueira noturna? Não, né? Já viu aí várias vezes que é a falta de vitamina A e não a vitamina E. A vitamina C atua como antioxidante e a sua carência pode provocar esterilidade masculina? A vitamina C atua como antioxidante, sim, mas a carência dela não provoca esterilidade masculina. A que provoca esterilidade masculina é a carência da vitamina E, que é essa que está aqui em cima. A vitamina C a gente já viu, né? Que vai causar a carência dela o escorbuto. A vitamina K atua no processo de coagulação sanguínea? Sim, né? Então essa aqui que é a correta. A letra C é a resposta. Tanto que a falta da vitamina K, né, provoca ali hemorragias. Assinale a alternativa que apresenta uma correlação incorreta, olha, ele quer a errada, hein? Entre uma vitamina, um sintoma de sua carência e alguns alimentos fonte dessa vitamina. Então, vamos lá. Vitamina A ou retinol, ou retinol, né? Aqui está escrito errado, aqui seria um O. Retinol, ela causa xeroftalmia? Sim. Vegetais amarelos, cenoura, fígado e gema do ovo? Certinho. Mas ele quer a incorreta. Então, essa está certa, não é essa que a gente tem que marcar. Vitamina K ou tocoferol, esterilidade em machos, verduras, óleos e gema de trigo e castanhas. A vitamina K, ela provoca a falta dela hemorragia, né? Não esterilidade em machos. No caso aqui seria a vitamina E. Então, essa aqui é que está errada. Então, marca aí a letra B. Mas vamos ver as outras aqui, ó. Vitamina D, conhecida como calciferol, raquitismo em crianças, óleo de fígado de peixe, fígado e gema do ovo, tá certo. E vitamina C, ou ácido ascórbico, hemorragia nas mucosas, no caso frutas cítricas, tomate, pimentão e verduras, também tá certo. Então é a letra B mesmo que é a resposta, porque fala que a vitamina K, né, causa esterilidade e não é essa vitamina que faz isso. E por fim, nosso quadrinho aí mental, né, relembrando com um resuminho de tudo aquilo que a gente viu no capítulo. Então nós temos aí fontes de nutrientes dos alimentos. Nós temos os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os sais minerais.
Os lipídios são conhecidos como substâncias hidrofóbicas, por quê? Porque o lipídio e água, né, no caso, que é hidro significa água e fobia seria aversão à água. Então, os lipídios não misturam com água, tá? O óleo e gordura, né, que são os lipídios, não misturam com água. Por quê? Porque são substâncias com polaridades diferentes, apolar com polar, e isso não se mistura. No caso das proteínas, formadas pela união de vários aminoácidos. Então, são vários aminoácidos unidos que vão formar diferentes proteínas. E as vitaminas possuem função reguladora, tanto que a carência delas, né, provocam aí várias doenças no corpo, né, da pessoa. Então é necessário que façamos uso de vitaminas, doses diárias, todo dia, assim também como os sais minerais. Então a nossa alimentação tem que ser rica, né, e colocar um pouquinho de cada coisa para que possamos estar bem de saúde, ok? Então ficamos por aqui. Se tiver alguma dúvida é só mandar uma mensagem. Até o próximo assunto então. Tchau, tchau.